Bem-vindos a mais um episódio do Isso é Agro, né? O podcast que conecta você às maiores mentes e aos principais temas do setor agro no Brasil. E hoje temos o prazer de receber ela que é especialista, né, na parte contábil, né? É a parte tributária também do setor, a Alessandra Neiva Amorim, contadora há 27 anos, CEO da Controller, é uma empresa que atende mais de 500 clientes e com excelência na área contábil e tributária. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, agradeço, Paulo, o seu convite. É um prazer estar aqui, né, nessa tarde e tomara que eu consiga acrescentar alguma coisa aí para os seus ouvintes. Então vamos entender um pouco lá do início, né, da sua trajetória. O que te levou a escolher, né, a contabilidade como carreira e quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início? Assim, na verdade, né, eu venho de uma família simples, então, assim, na nossa época não tinha muita opção de curso, então contabilidade foi o que tinha, o que a gente tinha condição de pagar, então essa foi a escolha. E hoje, assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu comecei a carreira na área de bancária, já estava bem na área do banco, cheguei aí, estava na diretoria do banco, né, na época do Unibanco, e me fazendo faculdade. E nessa época eu resolvi largar tudo do banco e começar um escritório de contabilidade. Então, assim, foi assim que começou a Controller, né? Assessoria contábil, ali com uma mesa emprestada e um computador velho. E hoje estamos ali numa potência. Isso daí é muito importante. E ao longo desses 27 anos, como você tem carinha de 27 anos, como é que você tem 27 anos de carreira? Abri a empresa, né, com 23, ó. Como você viu a evolução da contabilidade, né, especialmente no que se refere à área tributária? Quais foram as principais mudanças? Gente, assim, a contabilidade muda todos os dias, a legislação é gigantesca, então os produtos mudam, os serviços, então a gente sempre passa por alterações, até muito complicado acompanhar, né, essas mudanças todas. Estamos vindo aí com uma reforma tributária, né, o agro vai ser bem beneficiado, né, em algumas estão propostas aí de quase zero de impostos, né, dos impostos IVAs, né, dos novos impostos. E essas mudanças foram muitas, né, a gente era a era em que contabilizava nota por nota, conta por conta, manual, aí hoje veio a nota eletrônica, para o agro algumas regiões é novato, né, a nota eletrônica. Então, assim, vem passando por várias transformações ao longo desses anos. Como o CEO da Controle, que atende mais de 500 clientes, como você enxerga o papel da liderança na gestão de uma empresa contábil de grande porte? E quais são os desafios mais comuns que você encontra ao gerenciar uma empresa desse tamanho? Olha, assim, os desafios são os desafios normais do dia a dia, são vários. A gente vê assim, que as empresas grandes ou pequenas, elas precisam ter uma organização, tanto financeira, contábil, para que ela se adeque à tributação mais específica possível, melhor possível, que traga alguma economia tributária, planejamento tributário. Então, assim, os desafios, eu acho que é o tempo todo, né? Inadimplência, pandemia, problemas com funcionários, RH. Então, a gente tem desafio o tempo todo, mas faz parte do negócio, faz parte da vida de ser empresário. Realmente não é fácil empreender no Brasil. E aí eu te pergunto, a gestão tributária é um ponto crítico para o setor do agro, né? Na sua experiência, quais são as principais dificuldades que os empresários rurais enfrentam com a estrada de tributos? E como a Controller tem ajudado, né, esses empresários a lidar com esses tributos? Olha, na parte de agro, eu vejo que é um desafio, assim, eles movimentam muito, eles passam uma dificuldade financeira porque é tudo muito caro, o custo para criar aquele produto é muito caro, né? A manutenção ali, o custeio do produto deles. E quando vende, é muito desvalorizado. Então, vamos colocar o leite. Aí vende 1 litro de leite bem mais baixo para chegar ao mercado bem mais alto. Então, assim, até ele sair da terra, né, do produtor rural, ele sofre muito. A margem de lucro dele, às vezes, é muito pequena. E o movimento também, o custo
até aquele produto. Então, às vezes, ele demora 3 anos, 4 anos para poder ter renda daquele serviço que ele trabalha. O que a gente faz, né? A gente orienta muito na questão tributária. O produtor rural, ele precisa muito de orientação ainda. E aí eu te pergunto, vou aproveitar que você está falando dessa orientação, existem muitos benefícios, né, e incentivos específicos fiscais, né, para o setor do agro, e como você orienta seus clientes, né, na melhor forma de aproveitar esses benefícios? Você pode compartilhar algum exemplo, né, de como uma boa gestão tributária pode impactar positivamente o resultado financeiro de uma empresa agrícola? Recentemente, eu atendi, por exemplo, no imposto de renda, né? A gente vai fazer a declaração de imposto de renda do produtor rural, às vezes, no livro caixa. Às vezes, ele acredita que o livro caixa é vantajoso para ele, e nem sempre é. Por exemplo, esse cliente, né? Ele traz todas as despesas, então a gente chegou à conclusão de que, pelo livro caixa, ele ia pagar R$200 mil ali no final da apuração do ano, do imposto de renda dele, do livro caixa, que ele nem fazia mensal, foi fazer de última hora lá comigo. E aí, pelo produto dele, o produto dele era isento de PIS e COFINS, porque era soja, esse produto era isento de PIS e COFINS, isento de ICMS. Se ele fosse na pessoa jurídica, por exemplo, ele ia pagar 2,28% de imposto. Então, ele teria uma economia ali, o imposto dele na pessoa jurídica ia dar R$20 mil. Na física, estava gerando ali R$200 mil de imposto. Então, às vezes, ele não tem essa noção. Então, eu sempre falo que ele precisa de um contador, sempre orientando no dia a dia ali, na tributação dele, que às vezes ele acha que no caixa tá bom, nem faz livro caixa, nem sabe quais as despesas que podem ser dedutíveis da operação dele, porque tem que ser despesas realmente do negócio dele, não é qualquer despesa. Tem algumas despesas que são exclusas, né, da atividade. Então, assim, ele precisa de um acompanhamento contínuo com um contador que entenda da área de agronegócio. Isso daí é fundamental, né? Então, assim, tá muito legal esse papo aqui, né? Esse é o IC Agro Podcast. Estamos recebendo aqui a Alessandra, ela que é uma liderança forte no setor contábil, tributário, empresarial do Distrito Federal do Brasil. E tá muito, muito interessante. Vamos olhar para o futuro, né? Quais são as tendências que você enxerga na área tributária, principalmente após a aprovação da reforma tributária? Não sei se ela já foi totalmente aprovada, já as regulamentações, e aí essas regulamentações elas alteram muito, né, as alíquotas, etc. Alguns até oferecem isenções. Como as novas tecnologias e mudanças regulatórias estão influenciando esse cenário? Provavelmente, agronegócio vai ser uma área que vai ser beneficiada com a reforma tributária, né? Existem já algumas, não todas as legislações estão estabelecidas, porque vai ser regulamentada, vão criar emendas, né, para cada atividade, mas a agronegócio, a gente está aí com previsão de isenção do IVA, né, do imposto carne, né? Na carne, não só da carne, mas quase toda a área dela, de cereais, tudo da cesta básica vai ter isenção. Aí que vai ser isenção de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social, que vai virar um imposto só, e a previsão é que eles tenham isenção. E aí eles ficariam com imposto de renda e contribuição social. A gente não tem nada ainda definido em relação à pessoa física, ao produtor pessoa física, né? Que existem muitos produtores rurais, pessoa física que abatem do livro caixa toda a despesa dele mensal. Toda a despesa de mão de obra, de investimento, de custeio, de empréstimos. Então, assim, todas essas são abatidas e ele paga imposto de renda sobre essa base. Não saiu nada ainda sobre isso. Então, as expectativas são boas para o agro em si, mas a gente precisa ver na prática como realmente tudo isso vai acontecer. Mas, na verdade, o agro já é muito beneficiado hoje em dia já, eles têm uma bancada muito forte, acho que eles vão conseguir manter e até ampliar os benefícios. Alessandro, ao longo da sua carreira, quais foram as conquistas das quais você mais se orgulha? E existe algum caso em particular que você gostaria de destacar? Olha, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que a cada dia a gente se orgulha um pouquinho mais do que a gente faz, né? E a ideia é, assim, tá melhorando a vida dos empresários
todos os dias. Então, a gente busca muito melhorias, estudos constantes de planejamento tributário para ele, de ver o que melhor enquadra. E as empresas, a cada ano, é uma forma diferente. Tem ano que para mim é melhor o livro caixa, tem ano que vai ser melhor tributar na pessoa jurídica. Então, a gente sempre está fazendo essas análises, né? A gente tem casos constantes, assim, de melhorias. Recentemente, eu peguei uma guia lá de um cliente que ela foi para conversar e levou uma apuração de imposto para mim. Quando eu fui analisar o imposto dela, a tributação dela estava 20% no produto dela. E essa tributação dela é 12% de ICMS. Então, de cara ali, eu olhei e vi uma economia tributária de quase R$100 mil ali naquela guia daquele mês que ela ia pagar na quarta-feira. Então, peraí, vamos dar uma olhada e vamos melhorar isso aqui. E ali de cara a gente conseguiu uma economia tributária de R$100 mil de um mês ali de tributos dela, que provavelmente ela vinha pagando há mais de 5 anos errado. Então, a gente sempre traz, né, na área médica. Recentemente, a gente pegou uma clínica com uma recuperação tributária de benefícios de serviços hospitalares, quase 1,5 milhão de economia. Então, assim, a gente sempre está buscando constantemente essas melhorias para as empresas que trabalham com a gente. Realmente é algo que tem feito a diferença. Alessandra, a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Que mensagem você deixa, né, antes da gente ir para as considerações finais, né, de superação, de força, de foco, de fé para os empreendedores brasileiros? Eu sempre deixo assim, gente, não desista nunca. É um desafio, mas é gostoso, é prazeroso quando a gente gosta. E sempre tenha pessoas boas ao seu lado para te orientar. Sempre busque conhecimento, né? Não existe um patrimônio melhor, né? Um ativo mais valioso do que o conhecimento e a informação, que é o que você traz, Paulo, assim, te agradecer, né? Que você traz para as pessoas, para a população, para os empresários, através dos seus podcasts todos, informações, conhecimentos. Isso não tem preço. Não existe ativo melhor do que essas informações. Então, parabéns. A gente vem aqui para somar forças, né? A gente é uma rede de comunicação, 51 portais de notícias, uma TV, uma rádio. Alguns desses portais também tem alguns podcasts, alguns eu apresento, outros são parceiros. Mas é isso, conta com a gente. Alessandra, então, estamos encerrando. Deixa as considerações finais aí para os nossos telespectadores. Se quiser deixar o Instagram, o site, o WhatsApp para o nosso telespectador que tiver interesse, o nosso produtor rural, aquela pessoa forte do agro que tiver interesse em te contratar. Tá, e outra coisa, gente, eu estou indo agro no Brasil todo, viu? Clientes aí, fazendeiros do Tocantins, Palmas, na região por aqui, PADEF. A gente é contadora também da Federação de Agricultura e Pecuária, dos sindicatos lá da federação, né, ali da FAP. Então, assim, o que vocês precisarem, né, o nosso contato é 61 30 37 21 92. Se o nosso colega aí puder colocar na tela. Repita, por favor. 61 30 37 21 92. Muito bom. 30 37 21 92. Fechou. Muito obrigado, Alessandra. Foi um prazer recebê-la aqui. Nossos microfones estão à sua disposição. Obrigada. Todas as vezes que você precisar informar o nosso ouvinte, o nosso telespectador, você pode vir aqui que nós estamos à sua disposição. Tá joia. Obrigada.